Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que vocês estiverem tendo acesso a mais esse vídeo, tá? Mais uma análise de questão de concurso, mais uma análise de questão discursiva, mais uma análise de questão da banca FCC. E hoje, 25 de novembro, eu vou estar trazendo aqui, gente, a análise, né, a minha proposta de resposta à banca, agora feita no último concurso do estado da Bahia, certo? E agora, gente, eu estou trazendo aqui a questão de conhecimentos interdisciplinares, tá? A gente analisou no vídeo passado a específica, né? A específica da área de história. Agora eu vou analisar e mostrar para vocês, apresentar a minha proposta de resposta para a discursiva de conhecimentos interdisciplinares, que, como vocês sabem, foi por área do conhecimento, já em acordo com os ditames da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, certo? E antes de mais nada, eu quero já pedir para você que, caso queira agradecer por esse conteúdo que está aqui disponível de forma gratuita no YouTube, se você quiser de alguma forma agradecer a essa produção aqui, a esse trabalho aqui, esse tempo no qual eu estou me dedicando a fazer essas análises, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Recomende o canal, compartilhe com seus colegas, com quem possa interessar, beleza, gente? Deixa o like, comentem, né, ao final do vídeo, o que vocês acham, o que vocês fariam diferente, deem sugestões, beleza? Então, importante lembrar logo no início do vídeo, porque eu sei que, por experiência própria, a gente tem a mania de, às vezes, assistir um conteúdo ali que você simplesmente achou legal, interessante, mas você acaba que, né, o tempo passa, você vê o vídeo todo e você acaba não curtindo, não comentando ou não se inscrevendo no canal, porque às vezes você se esquece, certo? Bem, mas vamos lá, gente. Então, estamos aqui diante da proposta de discursiva da área de conhecimentos interdisciplinares dentro das ciências humanas e sociais aplicadas, que é a nossa área dentro da BNCC, beleza? Então, vamos ver o texto propõe e o que a questão vai pedir exatamente com base nesse texto, beleza? Temos aqui, portanto, questão 2, conhecimentos interdisciplinares, valor 30 pontos, lembrando que são 30 de interdisciplinares, 30 de conhecimentos básicos, que é a parte pedagógica, e 40 da parte específica, da questão específica de história, certo? Vamos lá, então. A Bolívia se constitui em um polo de imigração de mão de obra, pela baixa expectativa de desenvolvimento que se origina de sua estrutura social e econômica, pela instabilidade política e pela miséria de determinadas regiões. O Brasil e a Argentina constituem-se em polos receptores dos imigrantes mais pobres devido ao menor custo de transporte relativamente aos países centrais e à extensa fronteira que separa a Bolívia dos dois países. As sucessivas crises econômicas e sociais da Argentina desde meados da década de 1990 redirecionam e intensificam o fluxo de imigração para o Brasil. Contemporaneamente, o crescente deslocamento humano significa um dos maiores dilemas a ser enfrentado em todo o globo. A intensificação dessa prática entre os países latino-americanos não é muito dispar do contexto internacional. As vítimas, em geral oriundas de países vizinhos, transformam-se em imigrantes ilegais. Na maioria das vezes, eles imigram com esquemas montados por agências de viagem ou atravessadores, podendo contar com o apoio de familiares. Comumente, a motivação, direta ou indiretamente, está associada à possibilidade de ascensão social. Portanto,
é pouco relevante que a relação de emprego seja coercitiva ou voluntária. Porém, devido à condição de ilegalidade, os imigrantes acabam se submetendo ao confinamento e são coagidos a trabalhar mediante ameaças de denúncia e deportação. Texto adaptado de Maria Cristina e Azevedo, Flávio Antônio Gomes, presente na obra Entre o Tráfico Humano e a Opção da Mobilidade Social, Os Imigrantes Bolivianos na Cidade de São Paulo. Cadernos Prolan, USP, volume 1, 2006. Um artigo, né, publicado aqui nessa revista da Universidade de São Paulo. Beleza. Então, gente, e aí o que a questão vai pedir pra gente em cima desse texto que traz a problemática da imigração, né? E que tangencia a imigração, o problema da imigração a nível global, mas que foca, né, na imigração dentro do Cone Sul, aqui na América do Sul, principalmente se tratando de imigrantes bolivianos que chegam ao Brasil, certo? Vamos lá. A pergunta é o seguinte: as imigrações internacionais constituem um tema amplo, multifacetado e de grande relevância, cuja reflexão pode envolver abordagem, perspectivas, conceitos e explicações de diferentes disciplinas. Elabore uma proposta de atividade pedagógica interdisciplinar sobre as questões suscitadas pelas migrações internacionais na área de ciências humanas e sociais aplicadas. E aí, galera, vou apresentar aqui para vocês qual foi a minha proposta. E eu confesso para vocês que, assim, depois que eu fui analisar friamente, eu não acho que a minha proposta foi, de fato, uma proposta de atividade interdisciplinar. Só que tem uma coisa, eu também não acho que o que a banca FCC praticou na prova de conhecimentos interdisciplinares foi, de fato, interdisciplinaridade. Compreendem? Inclusive já vi outros colegas comentando que acharam o mesmo, tá? Que acharam que fizeram essa mesma crítica, né? Não foi de fato interdisciplinaridade o que aconteceu na prova de conhecimentos interdisciplinares. Quando você coloca questões, por exemplo, para o cara que é historiador resolver questões não só de história, mas também de geografia, de sociologia, de filosofia, isso não é interdisciplinaridade, tá? Isso não é. Quando você coloca para a galera de linguagens, para a pessoa que, por exemplo, é de educação física, para responder questão de língua portuguesa, de língua inglesa, certo? Isso também não é interdisciplinaridade, beleza? Portanto, assim, eu creio que eles não podem nem exigir tanto assim do candidato, visto que eles não conseguiram praticar interdisciplinaridade de fato nas suas questões, certo? Então, vamos ao que interessa aqui. Deixa eu puxar para vocês aqui a minha proposta, tá? Lembrando que isso aqui é uma foto tirada do meu rascunho, né? Na hora de passar limpo, eu corrigi os erros, eu tentei colocar uma letrinha um pouco melhor, né? E, claro, você sempre acaba modificando um termo ou outro, mas em essência, o que está lá para a banca avaliar, caso a minha dissertativa seja avaliada, é isso aqui, tá? Em essência. Vamos lá, então. Qual que foi a minha ideia para uma atividade pedagógica interdisciplinar? Coloquei assim, gente. O professor de História, em parceria com a professora de Geografia, poderiam propor uma avaliação bimestral interdisciplinar com o tema Fluxos Migratórios em Perspectiva Histórica. Na proposta, o historiador poderia trabalhar com os alunos os processos de emigração em contextos históricos diversos, como Antiguidade Oriental, quando as populações humanas
confluíram para as margens de grandiosos rios, Nilo, Tigre, Eufrates, Jordão, que viabilizavam uma produção agrícola abundante, formando os primeiros grandes impérios e civilizações. No período medieval, o professor poderia trabalhar os esvaziamentos urbanos na Europa Ocidental, quando a população migrou para as zonas rurais, dando início ao feudalismo europeu que se estenderia até os séculos 14 e 15. Na Idade Moderna, seria bastante proveitoso explicar a escravidão dos povos africanos sob a perspectiva de uma migração forçada e desumana, que tem suas feridas abertas ainda no presente. Aqui, em especial, a cartografia, os mapas e os gráficos da geografia ajudariam muito no entendimento do imenso contingente de africanos que desembarcaram na Bahia entre os séculos XVI e o XIX, fazendo desse território a região mais negra do mundo fora do continente africano. Por fim, poderia-se trabalhar ainda a imigração italiana do início do século XX, no contexto do boom da economia cafeeira. Os 4 períodos gerariam 4 temas e grupos que apresentariam seminários, tá? Eu dei uma agilizadazinha na versão final que foi para a prova. Mas assim, gente, o que acontece? Acho que vocês também perceberam isso. Eu tô muito centrado na minha disciplina, no que eu faria na minha disciplina, entende? Eu não consegui expor muito como que o professor, por exemplo, de geografia iria contribuir com essa atividade interdisciplinar. Acho que faltou isso na minha resposta. Minha resposta peca muito nesse aspecto, entende? Eu só coloquei ali no início, só citei ali no início que, em parceria com a professora de geografia, eu iria trabalhar o tema fluxos migratórios, que sim, é um tema sim trabalhado vastamente na geografia, em perspectiva histórica, né? Ou seja, os fluxos migratórios ao longo da história. Falei o que eu faria na minha disciplina, mas acredito que faltou falar o que a professora de geografia trabalharia, né? Nesses mesmos grupos, nesses mesmos recortes temporais aí que eu coloquei: antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, entende? Acho que faltou isso, sabe? Tipo assim, vou fazer uma atividade interdisciplinar com a geografia aqui, mas eu falei o que eu vou fazer na disciplina de história, entende? Basicamente. E o problema aqui, gente, é o seguinte, é que eu tenho muita dificuldade em sintetizar, tá? Eu tenho muita dificuldade em sintetizar. Então, o espaço todo mal deu para mim falar do que eu proporia para a história, entende? Então, se eu fosse aqui para dizer assim, não, massa, agora eu vou falar do que o professor de geografia poderia fazer, eu iria gastar mais 20 linhas, entende? Eu tenho muita dificuldade em praticar, né, aquilo que a galera da comunicação chama de superpoder de síntese. Eu não tenho definitivamente superpoder de síntese, sabe? Por outro lado, se eu fosse tentar levar esse texto aqui desde o início falando do que história de um lado faria e geografia do outro faria, ou juntos, né, fariam, que a ideia, na verdade, de interdisciplinaridade é que isso aconteça de forma integrada e não separada, provavelmente eu teria falado de, no máximo, aqui 2 desses tópicos, ou 2 desses grupos, desses recortes temáticos, entendeu? Eu não falaria de 4, compreendem? Então é esse o meu dilema. Então, assim, é uma questão feita basicamente ali para, sabe, ir para frente. Achei que no final das contas, depois que eu fui analisar sobre esse aspecto, eu acho que essa foi a discursiva na qual eu fui mais fraco, para falar a verdade para vocês. Porque, de fato, eu não estou praticando uma
uma interdisciplinaridade stricto sensu aqui nessa proposta textual, tá? Mas é como eu falei, a banca, ela não tem moral para cobrar um trabalho da gente aqui, né? Bem fundamentado na interdisciplinaridade, uma vez que ela não conseguiu praticar a interdisciplinaridade na prova, na parte das questões, né, interdisciplinares. Então, eles podiam dar uma colher de chá, né? Olhando por esse lado aí, eles podiam dar uma colher de chá e relevar um pouco. Mas vamos ver o que é que vai acontecer no final das contas. Eu sei que, mas assim, gente, o tema é muito bom, o tema é muito importante, tá? Tá em voga já há um bom tempo. E é uma realidade que, inclusive, eu já relatei para vocês em outros vídeos, que a gente encontra na sala de aula a questão dos imigrantes, entendeu? Então, eu já dei aula para haitianos, para alunos haitianos, venezuelanos, bolivianos, né? Que mais? Principalmente, já dei aula para argentinos também, para chilenos também, só que principalmente dessas três nacionalidades aí, certo? O estado de Mato Grosso recebe muita gente, muitos desses imigrantes, tá? Então, é isso. Comentem aí, galera, falem o que vocês acharam. Novamente, eu falo para vocês que quem quiser mandar a sua resposta, o seu rascunho para me analisar e tal, fique à vontade, tá? Eu tô deixando na descrição de todos os vídeos um e-mail para contato, caso vocês queiram, tá? Mandar. E novamente comentem, se inscrevam no canal, recomendem, compartilhem, tá, pessoal? Peço de coração aí a vocês aí pra gente tocar esse projeto aqui, fazer ele crescer, beleza? Tamo junto, abração a todos, até mais.